Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Sócrates Santos. Estamos hoje com mais uma aula, lição de número 12, 22 de setembro, a mordomia do cuidado com a terra. Vamos falar um pouquinho, sobre esse tema aqui, 22 de setembro de 2019, a mordomia do cuidado com a terra. Pessoal, tá muito na moda hoje, meio ambiente, estamos se falando muito da Amazônia, e aí nós vamos ver o que a palavra de Deus nos recomenda, quando tocante à natureza, ao meio ambiente, aos seres vivos, animais, plantas, e à própria terra que Ele nos deixou para ser mordomos. O texto áureo, você vai ver aí, se encontra no livro de Salmos, no capítulo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, a verdade prática diz assim: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós, e quando somos servos de Deus ainda mais, porque Ele nos deixou, nos fez jardineiros, das coisas que Ele criou. Ele colocou o homem no jardim para cuidar, zelar, e trabalhar a terra. Então, logo, Ele nos deixou com uma grande responsabilidade nas mãos, certo? Está aqui a leitura diária. Segunda-feira, Gênesis 2:15. Terça, Gênesis 1:26. Quarta, Isaías 45:18. Quinta, Gênesis 3:17. Sexta, Jó 24:12. Sábado, Apocalipse 11:18. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 1:26 a 30. Vamos fazer? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que dá semente à face de toda a terra, e de toda árvore, e que há fruto de toda árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Agora, e de todo animal da terra, e de toda ave do céu, e de todo réptil da terra que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. O objetivo geral é pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de suas responsabilidades ambientais. E a imagem bonita, a pessoa plantando uma semente. Os objetivos específicos: que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. 2. Mostrar que Deus concede a terra aos homens, está lá em Salmo 115. E apresentar o homem e a sua relação. A nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre as responsabilidades humanas com o ambiente natural. Concluindo, perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo há de restaurá-la plenamente. Então, gente, tem coisa boa para nós, Tem promessas, para a restauração do nosso planeta, do nosso meio ambiente, das árvores,
né, que foram queimadas, de animais mortos, animais extintos. O Senhor pode reviver tudo isso, restaurar tudo isso. Ele criou, Ele pode recriar. Mas o que sabemos é que a nossa parte nós temos que fazer, né? O animal que mais destrói o planeta Terra, não há nenhum outro mais do que o ser humano. Tá vendo as grandes cidades, as grandes metrópoles e as pequenas também? Antes eram grandes matos e foi destruídos para darem lugar aos arranha-céus, às cidades de pedra, que é onde a gente mora, nossas casas, nossas habitações. Então, para construir, o homem sempre destrói primeiro, certo? Então, e o aquecimento global hoje está enorme no mundo, está cada dia aumentando, cada ano pior. Também é culpa nossa, devido às fábricas e os nossos carros poluindo. Então vamos lá. O primeiro tópico diz assim: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Então, mordomo, como eu falei desde o começo das lições, é aquela pessoa que cuida do que não é seu. Então, pela fé, entendemos que ela é obra de Deus e que o resultado é um processo evolutivo planejado e não do acaso. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como a criação tenha sido fruto de algo aleatório. A Bíblia afirma que Deus criou o universo fazendo surgir a partir de sua palavra, lá em Hebreus 11:3, né? Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Vocês sabem que os cientistas dizem que o mundo foi fruto de uma explosão do Big Bang, né? Só que vocês sabem que o mundo ele é tão bem organizado, ele foi tão bem criado, tão bem planejado, que toda presa tem seu predador. Toda estação, as nuvens, o ecossistema, a natureza ela se auto-constrói, ela se Você vê que a natureza ela faz o reflorestamento, você destrói uma mata aqui, daqui a pouco você volta lá, tá de novo, nascem as árvores novamente e caindo bastante chuva, no instantinho ela se repõe. Então ela mesma se auto-reconstrói. Então é muito importante isso aí. Então dizer que isso tudo foi fruto do acaso, né? Porque um homem doido lá, o Galileu Galilei, resolveu dizer que foi uma explosão. Chegou à conclusão disso. Então, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro acreditar na Bíblia, quando ela diz que lá em Gênesis, que no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus vagava pela face do abismo. Então, na verdade, quando as pessoas ficam crendo nessas bobagens, nessas meninices que fala a ciência, isso tudo, se você não tiver fé, abala até mesmo a sua estrutura, porque se você acreditar que algo tão maravilhoso desse foi resultado do acaso, olha, tudo que sai bem nas nossas vidas é fruto de um planejamento. Você tem que planejar para casar-se, você tem que planejar para fazer uma casa, para comprar um carro, para estudar para um projeto, um trabalho. No seu trabalho você tem que se planejar, senão você não dá tempo. Tem que planejar seu tempo com a família. Então tudo é fruto de planejamento. A igreja ela é toda planejada. A obra do Senhor tem planejamento, tem áreas, né? Tudo isso
é planejamento. Então, todas as coisas, todos os projetos que dão certo, ele vem de um planejamento. Então, como é que a Terra foi fruto de um acaso, de uma explosão e gerou a Terra? Não existe isso. Então, isso é conversinha para poder dormir. A Terra habitável. Deus fez a Terra para os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, conforme diz as Escrituras, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Isaías 45:18. Então, o Senhor, ele faz tudo com um propósito. Ele criou esse planeta e resolveu colocar vida nele, porque os demais planetas foram criados também pela mão do Criador. Todos os 9 planetas, hoje são 8, eles foram criados por Deus. Só que o único que tem vida é o planeta Terra. Essa historinha aí de ET, extraterrestre e tal, dos filmes de ficção, o nome já fala, ficção, é uma coisa que eles estão criando. É a imaginação sendo liberada aí dos filmes, mas na verdade não existe nenhum homenzinho verde, né? Só existe vida, segundo a Bíblia, aqui. Deus colocou o ser humano na Terra. Nós somos feitos do material que é feito o planeta. E outros planetas não são feitos de terra, certo? Os outros planetas são rochas, são fragmentos de rochas e outros produtos estelares. Agora nosso planeta, ele é formado de terra e o homem foi feito do pó da terra. A mulher vinda do homem, ou seja, também produto da terra, porque se o homem é feito de terra e a mulher foi tirada dele, logo a mulher também é terra, né? Então assim, Deus fez com um propósito, ele não fez para ficar vazia. Ele fez a natureza, águas, mares, dividiu tudo, fez noite, fez dia, fez as aves do céu, fez todos os animais aquáticos, os terrestres, os mamíferos, os répteis, os insetos, vertebrados, todos, e colocou sobre a terra. E aí agora agora eu vou formar o homem. Só que nisso aí foi a maravilha de Deus, acontece aí, porque ele formou o homem conforme a imagem dele e a sua semelhança. Então, isso ele não colocou em nenhum outro animal, né? Que lindo isso aí. Nós temos, então, as características do nosso Deus. Então vamos lá. O segundo ponto começa assim: Deus concedeu a terra aos homens. A terra é do Senhor. Salmos, no capítulo 24:1, diz que as Escrituras dizem que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então o Criador espera de nós zelo, cuidado e sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus Cristo sejam um exemplo em relação ao meio ambiente. Não podemos contaminar recursos naturais, precisamos evitar desperdícios e o uso irracional da água. Isso aqui é importante, ó. Como cristãos, não é legal você ver um cristão lavando calçada com água tratada, água boa para beber, água potável. Não é. Mas a água é minha, sou eu quem pago. Não. Só que você paga o serviço, você não paga a água. A água é de todos nós, é gratuita. A água é gratuita, você não está pagando água, né? Eu trabalho com tratamento de água, irmãos. E uma coisa eu explico para todos: você não está comprando água da empresa onde eu trabalho, você está comprando o serviço. É exatamente a captação, o tratamento e a entrega lá na sua torneira, tratadinho. Você está
pagando o pacote, você está pagando o serviço que é feito com a água, você não está pagando a água, certo? Então, é importante você, como cristão, não lavar a calçada com água tratada, não ficar lavando o carro meia hora com a mangueira ligada e deixa ligada quando vai ensaboar o carro. Isso é desperdício, né? Usar racionalmente e não irracional. Você sabe que tudo tem fim, né? A única coisa que é eterna é o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Só eles que são eternos, né? Só os deuses que são eternos. Só o nosso Deus é que é eterno. Então, nós somos finitos, a terra também é finita, os animais são finitos, a água é finita. Todas as outras coisas vão acabar um dia. E se acabar com ela vai o ser humano, porque nós não vivemos sem respirar, sem comer e sem beber. Então, se o ar ficar poluído, nós morremos. Se falta água, nós morremos. Se falta comida, nós morremos. Então a natureza, o segundo ponto, a natureza é uma dádiva da graça de Deus. Dádiva significa presente não merecido. Então, a natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17:25. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e alimentos necessários à nossa subsistência. Então, pessoal, se nós destruirmos a natureza, nós estamos nos destruindo, porque é dela que provém tudo. Vocês sabem que o maior purificador de ar que existe no mundo é a floresta amazônica. Então, a destruição dela significa que nós estamos destruindo o nosso purificador de ar, ou seja, o mundo vai sofrer, o Brasil vai sofrer, todos nós vamos sofrer, toda a nação vai sofrer com a destruição da Amazônia. Então não podemos permitir, né? A água dos rios, ela é finita, ela pode acabar um dia, e se acabar, nós morremos. Então vamos cuidar, vamos preservar, vamos usar com inteligência, né? A água da chuva nada mais é do que a água dos rios que evaporam e formam as nuvens e lá se precipitam. Isso ajuda na germinação das plantas, né, do fruto que você planta para nascer, que gera a nossa alimentação, né, a nossa subsistência. Sem a natureza não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais de Deus, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho, né? Porque faz que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel e Ele manda chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. O Senhor, Ele não separa as pessoas. Para Ele é ser humano, né? São seres criados por seu Pai, né? Por Deus, e Ele trata a todos por igual. Agora, Ele quer que nós sejamos diferentes. Ele quer que nós procuremos adorá-lo, reconhecê-lo, aceitá-lo e viver uma vida santa na sua presença. Agora, Ele manda as coisas boas tanto para quem está servindo a Ele, como também para quem não serve. Ele não faz acepção, né? Ele é Deus. Agora, as bênçãos, óbvio, que Ele manda direcionada para cada crente, para cada pessoa. Mas os dons naturais, a natureza, Ele deixa para todos por igual. Então, se você é evangélico, planta uma fazenda, uma roça, e lá uma pessoa que não é, né, que é de outra religião ou é mundano mesmo, planta outra fazendinha. Deus vai mandar chuva sobre as duas. Não vai abençoar só o que serve a Ele, vai abençoar todas as pessoas. Então o Senhor é bom, é fiel e é justo, né? Terceiro ponto diz a missão de governar a terra. De quem é essa missão? Deus, Ele está no controle de tudo e Ele nunca saiu do controle, né, meus irmãos? Então, Ele controla, é claro, todas as coisas com a destra das suas mãos, de lá do alto Ele está,
nos observando e nos guardando, nos protegendo, nos livrando e controlando todas as coisas. Ele está no controle de tudo, ele nunca saiu desse controle. Porém, ele deixou a terra especialmente para o homem criado. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Em segundo lugar, por direito de preservação, é isso aqui, ó. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E em segundo lugar, por direito de preservação, Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. O homem e sua relação com a terra. Vamos lá. Como é que está nosso relacionamento? Nós estamos nos dando bem com a terra ou estamos brigando com ela? Vamos lá? O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal, no Éden, antes da criação do homem. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O ser humano, por conseguinte, ele continua a ser indispensável no cultivo, na guarda e na preservação do planeta. Essa é a nossa missão, foi-nos dado isso. O Senhor disse: frutificar e multiplicar sobre a face da terra e sujeitai-a, quer dizer, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o Senhor nos deu total controle sobre os animais, a natureza e tal. Só que nós pegamos isso e, em vez de estar cuidando, às vezes nós estamos destruindo, Não estamos fazendo como Deus nos ordenou, que é preservar, cuidar, guardar, zelar. Nós somos zeladores, nós somos jardineiros do Senhor e temos que cuidar do nosso planeta. A terra antes no Éden era uma e pós-Éden outra. Por que isso? Antes, o Senhor estava criando ainda as coisas e a chuva não existia. O que regava as plantas era um vapor que vinha de dentro da terra e molhava a planta. Agora, depois que Deus criou o homem, aí Deus mandou a chuva sobre a terra e o homem pôde cuidar da terra, plantar, zelar, cultivar, guardar, certo? O segundo capítulo diz isso, olha, vamos ver, a terra depois da criação. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e sua vocação para ser mordomo do jardim. Nesse tempo, a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado, ou seja, quando não havia chuva, quando as plantas não haviam ainda criado direito. Claro que Deus não ia formar o homem para ficar em um lugar onde não teria alimento para ele. Quais são os alimentos dos homens? Frutas, sementes, água, vegetais e tal. E carne também de origem animal. Então, Deus criou um lugar específico, um jardim, aonde lá tinha árvores frutíferas, tinha de tudo, água, tinha rios, tinha pomares à disposição do homem. Então Deus faz tudo bem planejadinho. Muitas foram as árvores que brotavam, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador então entregou ao homem a sua grande missão. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar.
lavrar é o que? Plantar, colher, tudo direitinho. Então, depois que estava estabelecido, né, a harmonia da natureza, então Deus coloca o homem para cuidar. A terra depois da queda, ou seja, depois do pecado, né? O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comer, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, olha que palavra, a terra foi amaldiçoada nesse momento, né? O planeta Terra foi amaldiçoada nesse momento por causa de uma pessoa, né? Por causa de Adão. E dessa forma, a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa de um homem, Romanos 8:20 a 21. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana, ou seja, passou a ter um atrito entre homem e natureza nesse momento, porque a natureza que era abençoada, o homem que era abençoado, ambos agora amaldiçoados pelo próprio Criador, dizendo: agora você, maldita é a terra por causa de você. Ou seja, a maldição que estava sobre Adão devido ao pecado passou para a terra. Então, ambos eram abençoados e tornaram-se amaldiçoados no momento que desobedeceu ao seu Criador, a Deus, né, comendo do fruto da terra. Eu quero aqui deixar claro, irmãos, que Deus, ele acerta as contas com quem ele deu responsabilidades. Deus não falou para Eva que ela não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou para Adão. E quando ele disse para Adão, óbvio que Adão estava com a sua companheira do lado, mas a ordem foi direto para Adão: vocês podem comer de todas as árvores, mas a árvore que está no meio, a árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não mexem. Então, Adão tinha que instruir ainda melhor a sua esposa para que ela não comesse. E além de tudo, depois dela haver comido, entregou a ele, em vez dele recusar, ele disse: não, eu vou comer, você já comeu mesmo. Então assim, na verdade ele não teve um posicionamento, né? Ele não teve a estrutura de dizer não. Então eu não culpo a mulher, ela foi mal instruída pelo seu marido. Eu culpo ele por ter sido conivente com o pecado dela. A ordem foi direta para ele é que é o cabeça, o homem é que é o responsável pela casa, é o cabeça, é o líder. Então é para ele que foi a ordem. Deus tinha compromisso com ele, com a ordem que havia dado para ele, certo? Então é óbvio que Satanás ele vai no ponto mais fraco. Então ele achou por bem, ele disse: olha, Abraão não vai cair nessa conversinha, mas quem sabe Eva, né? Quem sabe eu vou conseguir iludir. O homem, ele é mais firme nos seus propósitos. Quando ele decide uma coisa, dificilmente você tira da cabeça. E a mulher, ela é mais volátil. Ela é mais fácil de mudar de ideia. A mulher perdoa mais. A mulher é mais sensível. Então Satanás observou tudo isso e disse: olha, eu vou na mulher, né? Eu tenho mais chance de sucesso se eu for em Eva. Bom, a mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Claro, né? Todos nós. É a missão de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos do planeta. Essa não é uma tarefa fácil, pois os interesses pelas riquezas naturais têm levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. Aqui para nós, vocês sabem, é comum
você vê caminhões e caminhões saindo cheios de carvão. Certo? Pode ser bonitinho para quem está vendendo, mas para a natureza não é não, porque eles não reflorestam, eles só destroem, queimam hectares e mais hectares de terra e transformam em carvão, vende os seus caminhões de carvão, enriquecem-se às custas da natureza, porém não replantam um pé de árvore, ou seja, não está preocupado com o amanhã. Que tipo de planeta, se essas pessoas continuarem agindo assim, se nós pensarmos assim, que tipo de planeta deixaremos quando nós partirmos daqui para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, se nós não conservarmos hoje? Que tipo de planeta vamos deixar para as nossas sementes? Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável é esse: além de garantir a preservação ambiental, assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imorais, de violência sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Então daqui a um tempo as pessoas não vão poder mais respirar nas grandes cidades, porque os carros não vão deixar, tudo poluindo, as indústrias, famílias, cada um quer ter seu carro. Então nós temos um exemplo aqui de uma cidade aqui dentro do Brasil chamada São Paulo, tem também o Rio, que as pessoas, uma família, se tem 5 membros, cada um tem um carro, ou seja, uma família 5 carros. Imagine quantos milhões de habitantes tem São Paulo, Quantos milhões de habitantes tem São Paulo? E se cada uma casa tiver 2 carros, São Paulo não vai poder andar de carro no futuro. Se sair todo mundo com seu carro, vai congestionar as ruas todas, só vai descer, deixar os carros no meio da rua e ir a pé, então, porque não vai conseguir rodar de veículo pela cidade. Em resumo, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição, degradação do meio ambiente. Então, é possível mudar isso? Claro. É possível você ter um carro só para a família? Sim. É possível você andar de bicicleta? Sim. É possível você ter um carro que não polua tanto? Sim. É possível que você coloque filtro nas chaminés da sua fábrica? Sim. Então, o que você puder fazer para amenizar a degradação do meio ambiente, melhor. Então, a degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem ajudado contra o ser humano na terra. É atuado. Ele provoca tragédias espirituais, morais e físicas contra o homem. Assim, movido por esse sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente, causou grandes desastres ambientais. Quantos rios que outrora limpos e cheios de peixes são agora poluídos e impróprios para o consumo. Então, na verdade, pessoal, é isso aí que está acontecendo. Quantos rios que eram limpos, maravilhosos, hoje estão impossíveis de você beber a água desses rios. O rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, ele na sua nascença é um rio limpo como qualquer outro rio, mas entrou dentro de São Paulo, é um esgoto a céu aberto. Quem fez isso aí? O povo paulistano destruiu. Os governos que ali entrou nunca fez nenhum projeto para salvar aquele rio. É um rio que você não pode consumir a água, porque está tóxica, está cheio de resíduos, cheio de odores, cheio de microbactérias, de coliformes fecais. Então aquela água está imprópria para o consumo. Também vida não há peixes, não há nada, porque
não há como respirar na água daquela. Assim o nosso São Francisco também está aí seco, né? Está aí mostrando o seu vazio, né? Praias e mais praias no meio do rio. Então tudo isso são frutos da nossa destruição, nós fizemos. O culpado por isso é o ser humano, né? A degradação, fomos nós que atuamos sobre ela. Então a restauração da terra, a palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta, né? Está no Isaías capítulo 35. Então há uma restauração prometida para a terra, né? Lá em Apocalipse também diz que o Senhor fará novos céus e nova terra, no reino milenar. E para concluir, antes da queda o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameacem a vida humana. No entanto, depois da desobediência, o homem, a voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto na parte do homem como para a terra. Então, vocês sabem que a desobediência ela gera uma multidão de problemas. Então, a promessa de Deus para a restauração da terra começa com o homem, porque se nós somos os destruidores, nós vamos ser os restauradores. Más pessoas destruíram os rios, os mares, com a sua ganância, Mas boas pessoas, com Jesus no coração, podem também reconstruir esse mundo, plantar uma árvore, não jogar lixo nos rios, não poluir os leitos, os mananciais. O mesmo homem pode criar carros elétricos, como já estão sendo criados agora, para não poluir. Então, o mesmo homem que criou o combustível fóssil, que é a gasolina, o diesel, ele pode criar também formas mais, como se diz assim, combustíveis mais que não são tão nocivos à natureza. Então, tudo isso pode ser feito, mas o primeiro item da natureza que Deus está preocupado em restaurar é o coração, é o centro da vontade de Deus no coração do homem. Então, Deus quer restaurar o homem. Restaurando o homem, a natureza vem depois fácil. O animal que mais se prejudicou com tudo isso foi o próprio homem. E ele mesmo está cavando o seu buraco. Então, quando nós estamos destruindo a natureza, nós estamos cavando um buraco para nós mesmos, uma cova para nós mesmos. Porque destruindo a natureza, nós estamos nos destruindo, porque nós dependemos dela para tudo. E se nós destruirmos a natureza, nós estamos cometendo um suicídio coletivo. Tá, pessoal? Então, vamos pensar nisso antes de cometer atitudes que são antiambientais, que são contra o meio ambiente. Todos nós somos produtores de lixo, mas você tem que saber onde é que joga o seu lixo. A melhor maneira de trabalhar com lixo é queimando, porque agora ele não contamina a terra, ou colocando em recipientes corretos, fazendo a coleta seletiva. O lixo orgânico você pode jogar, fazer adubo com ele, mas não pode jogar junto com outros produtos que a terra leva anos para dissolver. Então tudo isso é importante, São normas que a gente aprende até mesmo na escola, a gente só não coloca em prática, tá? Então vamos colocar em prática e de hoje em diante pense direitinho antes de lavar uma calçada com água limpa, com água tratada. Pense no desperdício que há, e que futuramente você pode estar correndo atrás de uma gotinha dessa de água limpa para beber e não vai encontrar. Então pense nisso, A
natureza pede socorro e Deus quer salvar, quer restaurar primeiro a natureza humana, depois a natureza ecológica, tá bom? Porque salvando o homem, ele faz com que bons homens possam recuperar a natureza. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.